gente está em uma CPI que investiga as invasões de terra em todo o território nacional. É claro que de norte a sul, de leste a oeste, a gente vê propriedades privadas e públicas sendo invadidas, invasores com requintes de crueldade, de terrorismo, com armas de grosso calibre, com machadinhas nas mãos, extorquindo fazendeiros, produtores rurais. Muitos deles já foram até indiciados e responderam em parte por esses crimes que foram imputados a eles. Mas a gente tem alguns dados. O MST invadiu cerca de 50 propriedades nos primeiros meses deste ano, número muito acima do registrado dos últimos 4 anos. E essas invasões aconteceram enquanto o senhor era ministro do GSI, onde estava vinculada a ABIN, parte delas, pelo menos no prazo em que foi colocado aqui. Sabendo que a ABIN monitora esse movimento, qual foi o recorte que a ABIN deu para o GSI em relação às invasões? E, a partir disso, qual foi a providência tomada pelo senhor? Deputado Messias, eu não recebi nenhum relatório da ABIN que pudesse analisar e tomar uma decisão em cima dele. Obrigado, Messias. Essa falta de comunicação, o senhor acredita que foi falha de quem? Em não chegar essa informação ao senhor? É uma questão que deve ser encaminhada de pergunta para a Agência Brasileira de Inteligência. O senhor se reserva o direito de não responder. Essa pergunta especificamente de acompanhamento de todos os movimentos que tem no Brasil e outros acompanhamentos deve ser endereçada, logicamente, para a agência. O senhor falou também que não conseguiu despachar com o presidente Lula esse tema, uma vez que, por alguma razão, o senhor não teve oportunidade em reuniões em ministro de Estado de abordar esse tema com ele. É isso? Eu não recebi nenhum relatório. Agora eu confesso para você aqui, particularmente, despachar com o presidente é difícil, mas eu não recebi nenhuma informação que eu pudesse, na realidade, levar e fosse para ele de capital importância que ele chegasse a uma decisão do que fazer. Mas um tema tão sério, general, quanto esse, né, que envolve extorsão, que envolve tantas questões relevantes, não só para os brasileiros, mas até mesmo, né, para a imagem do governo federal, o senhor não achou esse tema relevante para poder abordar com o presidente? Deputado Messias, extremamente relevante para o país, para os estados, mas eu não tinha conhecimento, na realidade, para levar para o presidente o assunto que pudesse a ele levar uma decisão. O senhor é a favor do terrorismo, da invasão de terras? Não. Não despachar com o presidente essa dificuldade que o senhor teve de levar esse tema para ele, será que foi dado as viagens que o presidente fez, 12 viagens, 31 dias fora do país, será que... Senhor presidente? Não, porque talvez a dificuldade foi essa, de encontrar o presidente no Brasil para despachar um tema tão importante quanto esse. No tempo da senhora, a senhora use a palavra. No tempo da senhora, a senhora use a palavra. A senhora me respeite. Deixar a palavra ao deputado Messias. Vamos respeitar a palavra, deputado Messias. Prossiga, deputado. Se a ABIN não forneceu as informações, quais foram as providências que o senhor tomou quanto ministro de Gabinete de Segurança Institucional para impedir que elas continuassem? Porque, de alguma forma, devia receber, no período que o senhor foi ministro, e-mail, jornais, ser atualizado pela sua equipe. E assim que o senhor soube qual foi, como que o senhor definiu isso aí? De forma legal o senhor não recebeu, mas de forma informal, o jornal, o Globo, tantos outros, que a gente mora no Brasil, né? Não recebi nenhuma informação de maneira informal que levasse à produção de conhecimento importante para o presidente da República. Os modus operantes do senhor em relação às invasões do MST e as de 8 de janeiro são semelhantes, uma vez que aparentemente o senhor nada fez para poder contê-las. Nada fez para poder contê-las. Uma história tão bonita quanto do senhor, de patentes, com muita honraria. Eu fiquei até emocionado quando eu vi o senhor falar aqui do exemplo do engraxate, do vendedor de bombom, né, de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que se destacar e fazer o melhor, dar o melhor. O senhor não acha que manchou a sua imagem ter sido exonerado por, segundo as imagens, oferecer água ou cafezinho para aqueles terroristas que já estavam dentro dos prédios públicos, enquanto havia do lado de fora os manifestantes? A CPI do dia 8, deputado Messias, não é objeto desta CPI. Mas haja vista também que isso é uma narrativa
E é uma falácia. As imagens são mentirosas, general? Não é objeto dessa investigação e está sendo apurado em fórum adequado. Chega a ser vexatória a gente ouvir um relato desse do senhor, com toda a história que o senhor tem. Parece que esse governo vive no país de Nárnia. Nada sabe, nada fez e de nada tem conhecimento.